Olá, seja bem-vindo a mais um cast aqui do Zoom Talk. Eu sou Everton Daniel, para quem me conhece, para quem não me conhece também sou Everton Daniel. Estou eu e Carlos Rafael. Carlos Rafael de novo aqui no Zoom Talk para fazer mais uma entrevista daquelas que com certeza você que vai estar nos acompanhando vai gostar bastante, vai querer rever várias vezes. Com certeza. Seja bem-vindo, Obrigado. Carlos, a mais um bate-papo. Então, apresente aí o nosso convidado de hoje, de onde que ele, qual que é o ramo que ele vem. Hoje eu estou aqui com a presença de um amigo pessoal, parceiro de adolescência. Estou com Daniel Pucca. Vou fazer aqui a leitura desse currículo dele. Tentamos reduzir o máximo aqui, viu, Pucca? Parece. É isso aí. Pucca é economista formado pela Universidade Estadual de Maringá. Ele é especialista em educação financeira e agronegócio. Casado, pai de 2 filhos, sócio-diretor da Racon Consórcio. Além disso, é um empresário do ramo financeiro e de investimentos aqui em Cuiabá, em Mato Grosso. O Zoom Talk de hoje está com Daniel Pucca. Muito obrigado pela tua presença, Daniel. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. Prazer aqui. Seja bem-vindo. Carlão, eu também quero cumprimentar esse cara aqui que eu admiro tanto. Valeu, Opa. Então, para a gente começar, Pucca, conte aí um pouco da sua trajetória no ramo empresarial, como tudo começou, para que a nossa audiência possa aí compreender. Legal. Não, Everton, empresariar. Que palavra interessante, né? Na verdade é um verbo, né? Empresariar. E eu sempre me identifiquei com a área de economia. Na verdade, meu primeiro sonho profissional era ser piloto de avião. Né? Que isso. Então, Olha aí. aquela criança que sempre teve seus aviões, não consegui ser picado pelo mosquito da aviação na vida adulta, então acabou que eu tinha ali na adolescência 2 caminhos que eu gostava e queria seguir, né? Financeira, empresarial, aviação, e por uma opção pessoal, até hoje eu não sei por qual motivo de fato eu tomei a decisão de ir para o caminho empresarial, mas foi esse a escolha, né? Fiz os vestibulares para a área da carreira da economia, podia ter feito administração, contabilidade ali, mas eu entendi que o programa da ciência econômica me daria uma visão global de mundo, né, para que eu pudesse traçar melhor algumas estratégias de execução, né? Porque a gente fala assim, administrador, cara, ele é uma carreira muito interessante para botar em prática, né? Boas práticas, né? Então tem formas de administrar, etc. Mas a economia, ela te dá um racional do todo para você enxergar oportunidades, ciclos, né? A gente fala o seguinte, qual é o melhor momento de comprar um imóvel? É quando está na alta, está todo mundo comprando? Talvez não seja, talvez seja na baixa, né? Então, eu queria ter esta visão. Eu sempre fui uma criança e um adolescente inconformado com a simples resposta. Então, eu sempre procurei o que não era dito. Eu fazia uma pergunta, vinha uma resposta, eu falava, tá, mas além dessa resposta, o que mais tem aí? Tá faltando alguma coisa. Né? Então, na É época, eu fiz mentoria com psicólogos, né? E foi me passado que eu tinha uma boa aptidão para a área de finanças, etc., e projetos. Então, eu escolhi a carreira da área de economia. E consegui desenvolver, sou um apaixonado pela ciência econômica, né? Estamos num país que isso é colocado à prova todo dia. É uma sociedade que, infelizmente, tem baixo nível de conhecimento. Quase nada. De finanças, até pessoais, familiares, né? Vamos falar de empresariais, né? Mas, ao mesmo tempo, tu tem partes do país que estão num nível de um país desenvolvido, como a área lá em São Paulo, a área financeira, de bolsa, etc., estruturas, Banco Central, nosso, de fato, é um Banco Central robusto, né? Então, nós temos aqui no Brasil, até na área econômica, nós temos do 8 a 80, né? Então, quando eu saí da faculdade, aí vindo para a tua pergunta mais direta, eu tinha 2 caminhos. Eu tinha o caminho de empresariar, criar uma ideia e correr atrás da minha ideia, do meu sonho, e tinha o caminho de ir para a área de empresas, né, que a gente fala trainee, né, o normal de uma carreira de quem faz economia ou administração é fazer processos seletivos em grandes empresas de trainee. Você entra numa corporação grande, uma Itaú, meus amigos entraram em grandes corporações e você cresce ali num formato de carreira que a empresa busca grandes talentos para poder fazer crescer num formato diferente do habitual.
eu tinha essa possibilidade. E ali, num momento de decisão, eu voltei para o Mato Grosso, porque fiz faculdade fora. Confesso que também estar fora do Mato Grosso Outra visão. me trouxe uma visão, mas me trouxe o valor de estar no Mato Grosso também. Tá? Interessante. Porque o Mato Grosso já era o estado mais pujante do Brasil naquele momento, falo de 2008. E eu falei, porra, tô aqui, sou daqui, temos rede de contato, rede de clientes aqui no Mato Grosso e esse ativo eu não vou utilizar. Né? Aí eu vou para um outro lugar que de repente eu tenho que começar de um nível inferior. Eu tenho que, né, é um diamante que eu de repente posso lapidar. Então eu fui chegando baseado nesse racional, né, sempre olhando muito para dentro, pedindo opinião de pessoas mais experientes do que eu. Claro, a gente tem que ter humildade de perguntar. Não significa que eu tenho que concordar, mas pode ter certeza que várias pessoas me ajudaram a pincelar daqui e dali até eu chegar na conclusão de que eu tinha que voltar para o Mato Grosso. E aí, usando na época o relacionamento empresarial que meu pai tinha, um acesso a uma concessionária, eu tinha algumas ideias de operações que eu queria colocar em prática. E, parece que o destino, a gente fala assim, é sorte, né? Não é sorte. É sorte, né? Nunca é sorte. Com certeza eu estava no lugar certo, na hora certa, mas se eu não tivesse me preparado psicologicamente, emocionalmente, financeiramente para entender o momento, eu não tinha enxergado a oportunidade. E eu acho que fica aqui uma grande dica para as pessoas. A oportunidade, ela aparece, só que às vezes não enxerga. Então, você se preparar para enxergar é uma grande dica aí para quem quer começar a empresariar. E na época, o grupo Randon, que fabrica as carrocerias de caminhão, o maior fabricante de carroceria do Brasil, é um conglomerado gigantesco hoje, com mais de 35 fábricas no exterior, fatura mais de 27 bilhões no mundo, né? Um conglomerado muito forte, consolidado. Estava com a ideia de expandir uma marca de consórcios multimarcas, ou seja, separado do consórcio de carreta, que é o que eles sempre tiveram, para o Centro-Oeste. E não tinham nenhum player aqui para botar em prática. Já tinham tido algumas demandas que não aprovaram. E aí eu, com meus auge dos 22 anos de idade, me candidatei, fiz o processo seletivo, fiz algumas entrevistas, tinham etapas a se cumprir, e consegui ganhar o direito ao contrato e passei a ser, naquele momento, o master franqueado do Banco Randon no Mato Grosso, no primeiro momento, para colocar em prática o projeto da Racon Consórcios, que são consórcios de veículos, carro, né, moto, caminhão, e consórcio de imóveis, que naquele período, 2008, 2009, era muito incipiente no Brasil. Isso que eu ia perguntar, foi em 2008 isso, né? 2009, na verdade. Eu me recordo, a gente antes aqui começando a entrevista, eu conheci lá o espaço seu, fui convidado a tomar um café, isso era 2008, 2009. Isso mesmo. E ver que passou aí 12 anos, praticamente, 13 anos, realmente é uma história de sucesso e a gente consegue ver que isso está se consolidando na atual forma que você está vivendo a tua vida, com algumas empresas já fora desse ramo, já não é mais consórcio. Sim. Então, bacana essa lembrança. Bem bacana. Puca. E vou dizer uma coisa para você. De fato, você deixa essa mensagem aqui de estar preparado para receber aquela bênção, para entender aquele teu momento. E você se preparou, cara. Eu me lembro disso. Você foi para fora, enquanto muitos colegas nossos aqui preferiram ficar em Cuiabá, em Mato Grosso. Você foi buscar conhecimento fora, mas jamais deixando de valorizar e entender o potencial do estado de Mato Grosso. Perfeito, perfeito. Assim, e assim, quando eu falo assim, quando eu falei, eu me preparei para enxergar uma oportunidade, é uma questão mais técnica, de experiência, de saber que vai ser difícil. Não é fácil para ninguém. Que existe um período de maturidade e que eu não estava nesse período, eu ia ter que colocar em prática, ia talvez perder dinheiro para aprender. Né? Existe uma curva de aprendizagem para todo mundo, em qualquer negócio que você possa abrir. Mas eu, mais do que isso, Carlos, eu estava mentalmente preparado para encarar um desafio. Né? Então, quando a gente fala assim, porra, muito lindo, show de bola, hoje nós temos lá 5.500 clientes, só na Racon, temos um grupo econômico grande que está crescendo. Eu tenho muito orgulho disso, mas sabe o que mais eu tenho orgulho? Que naquela época, eu lembro que quando eu montei minha primeira equipe de consórcio com a sede na Avenida do CPA, nós chegamos a ter 18 pessoas contratadas na CLT naquela época, que era um time grande para um cara que não tinha experiência gerencial.
Gente, eu cometi erros absurdos naquela época como gestor. Porque, na verdade, eu não era gestor, eu não tinha experiência de gestor. Mas eu tinha a humildade de falar para o meu time, olha, eu não tenho experiência de gestor. Tipo assim, quais são os erros que você cometeu, assim, que você olhando para trás, te ajudou também a chegar até aqui? É engraçado, essa pergunta já me fizeram, Everton, e, ok, tem alguns erros na forma, no trato, no relacionamento, numa política de consequência de algo que aconteceu, de como você talvez faria diferente, mas você sabe que até nos erros eu sempre agi eticamente. Então, desde que você tem um princípio do que é certo e da moralidade, cara, até o que você erra, depois você tira o que é positivo disso. Um No mínimo eu aprendizado, aprendo. né? Então eu sempre falo o seguinte para todos os meus colaboradores aí: do limão a gente tem que fazer uma limonada, cara. Eu posso errar, você pode errar, meu time pode errar, e é o seguinte, cara, a gente está junto, porta para dentro, vamos resolver o problema do cliente. E depois que a gente resolver o problema do cliente, vamos analisar o que foi feito para não repetir. Não é uma caça às bruxas, não é uma situação onde eu vou pegar, pô, Everton, tu errou aqui, não te quero mais. Pelo contrário, você, a partir desse momento, é um profissional que tem mais experiência. Se você entender esse contexto, jogar no meu time, e pode ter certeza que eu sou um cara colaborativo, eu trago o meu time para mim, sabe? Cara, vai acontecer. E aí o que acontecia, né? Quando eu falo da mente forte, né? Tinham meses que eu não conseguia vender o que estava projetado. Cara, tu sabe o que eu fazia? Dava 6 horas da tarde, meus vendedores começavam a ir embora, e eu olhava e falava assim, o que eu vou fazer a mais? Cara, eu pegava o panfleto, botava debaixo desse braço aqui, ó, ia na esquina ali da Avenida Mato Grosso com a prainha, e eu aprendi o temporizador dos sinaleiros ali, e panfletava, bicho. Legal. Toda terça e Nossa. quinta. Pá, beleza, e panfletava e tal. E eu falei assim, vou começar a ser exemplo, porque se eu quero ser um dia um gestor, cara, gestor, ele dá exemplo, ele não fala. Certo? O que começou a acontecer? Alguns do time começaram a se contaminar positivamente e começaram a falar, viram que estava tendo resultado, eu comecei a vender uma coisa ou outra pela atitude e começaram a me acompanhar. Olha que engraçado, né? Mas eu tenho a prova disso. O único vendedor daqueles 18 que eu contratei, o único que me acompanhou mais, está comigo até hoje como sócio. Nossa, Tá? Então, de todos os outros, eu cheguei a escutar, olha, eu não vou, absurdo, eu não sou contratado para estar aqui, para estar panfletando no sinal, etc. E eu olhava, vergonha, etc. Só que ele teve visão, né? Eu acho que não é visão, é mente forte Muito mesmo. forte. É mente forte falar o seguinte, cara, minha meta é essa, o lugar que eu quero chegar é esse. Como eu vou fazer? A estrada é essa. Se essa aqui não está sendo ideal, cara, eu vou fazer a segunda estrada. Eu não posso ter vergonha. A vergonha tem que ser colocada em segundo lugar. Eu posso ter a vergonha, mas eu tenho que trabalhar essa vergonha. E eu falava muito disso, sabe, Carlos? Eu falava para a pessoa, cara, o que a gente precisa fazer para superar isso aí? Superar esse limite, então. Ah, não, eu não quero mesmo porque eu vou ficar suado, vai calor. Então, esse exemplo desse sinal, para mim, foi uma nota de corte. Foi um daqueles momentos que marca a vida. Porque eu, naquele momento, eu vim de uma família pobre, que ganhou seu sustento com muito trabalho, meus pais, né? Mas eu, na adolescência, já tinha um conforto de ter uma família com grana, com casa, que me permitia viajar, ter, né, experiências, etc. Se você levar num racional de um adolescente normal, eu não precisava estar naquele sinal ali. Não. E vou falar para vocês, o dia que eu tive certeza que eu estava no caminho certo foi quando eu encontrava amigas de infância nesse sinaleiro que baixavam o vidro e falavam, o que você está fazendo aqui? E eu falava, eu estou aqui para mostrar para as pessoas a minha empresa, dá uma olhada aqui, ó, fala pro teu pai, fala pra tua mãe, você vai precisar um dia, vai ser agora, liga para mim, vamos marcar um café. Bacana. Porque eu estava fazendo o quê? Eu estava vestindo a camisa do meu negócio e do meu sonho. Independente de qual forma, desde que eu agisse eticamente e moralmente correto, eu ia fazer acontecer. Então estava muito claro na minha cabeça que nada ia me impedir. E aquele ano, que foi 2010, 2011, foram os anos mais difíceis da minha vida, no contexto emocional. Eu tinha vontade, às vezes, de entrar no quarto e, cara, tinha dia que eu queria... Era plantão externo, eu aguentar o cara aqui. Só que aí eu escutava de um que estava passando mais dificuldade financeira, eu vi o outro que estava com um problema de saúde, que não tinha como voltar para trás do pai. Então, meu irmão, no final do dia eu enxergava, sabe o quê? Que eu tinha o que era principal,
vontade, mente forte e saúde que Deus me dava para trabalhar. Então isso foi fazendo o quê? Foi fazendo me construir como empresário cada vez mais forte e com sempre muita clareza de que eu só ia chegar lá com pessoas do meu lado. E isso foi me transformando em alguém que sabia gerenciar melhor, etc. Óbvio, buscando sempre conhecimento, mais conhecimento. Sempre gostei de escutar pessoas mais velhas, independente da forma, do racional, se for diferente de mim, mas eu sempre gostei de absorver e fui colocando em prática isso. Então, esse momento do sinal foi engraçado, mas me marcou demais, porque eu cheguei em casa e falei assim, cara, eu estou no caminho certo. Essa pessoa aqui vai estar no mesmo lugar daqui a 10 anos, mas eu não vou estar. Perfeito. Interessante, né? Perfeito. Semeou, né? A semente foi plantada, isso é muito importante. A gente usa uma frase, a gente vai para cima, né? E o Puka realmente é uma história assim de luta, de capacitação, né? E é isso que vale aqui de intenção para mostrar quem está nos acompanhando, né? Tem que ter vergonha, opinião alheia não pode mudar o que está dentro de você, né, cara? Sim. Não. Porque se fosse outro, a gente sabe nessa sociedade nossa, né? O Puka relatou, né? Teve, graças a Deus, pôde estudar em escola particulares e teve um desenvolvimento bacana por esforço dos pais, mas muitos colegas viriam você, o cara lá, cara, no sinaleiro, tirando... Olha que interessante, né? Passado esses primeiros 2 anos, e até hoje eu falo para qualquer empresário, né? Empresário que acha que vai montar um negócio em menos de 2 anos fazer dar certo, esquece. Não pode contar, não pode. E outra regra da vida é não mistura pessoa física com pessoa jurídica. São coisas diferentes, né? E o brasileiro ele comete muito esse erro, tá? Usa a mesma conta, mistura as contas dos negócios. Tem mês que dá lucro, tem mês que não dá e ele não sabe, porque ele está usando o caixa da empresa. E naquela época, Carlos, eu estava... Beleza. Uma coisa é você virar a chave e falar, pronto, meu negócio a partir de agora me dá um lucro mensal. Sim. Só que aí a gente descobre que nós temos um outro problema. Qual é? Nós não temos a maturidade de saber lidar com o dinheiro. E como lidar com o dinheiro, já que você tocou nesse assunto, que é um assunto importante. Às vezes quem está nos assistindo, né, tem essas dúvidas. Eu acho que a maioria dos brasileiros não sabem usar corretamente o dinheiro. O Daniel tem muito conhecimento em economia financeira. Tem investimentos. Muitos chamam de mão de vaca, tá? Mas e pode ser que alguns amigos vão colocar lá, ó, ele é mão de vaca sim, né? Mas na realidade, eu acho que existem frases culturais assim que são excepcionais, né? O termo mão de vaca é uma frase cultural e ela é uma verdade parcial, sabe? Se você não poupa, você empresa não cria caixa. Se você família não poupa, cara, a vida é um ciclo. Na hora que tiver ruim, sabe o que vai acontecer? Se você não tem uma reserva, tu vai ter que pegar de alguém, ou do banco, ou do parente. E é essa confusão que o brasileiro faz já desde o início. Então, quando eu estava naquele exemplo que eu falei, beleza, minha empresa agora está se pagando, não estou mais no prejuízo, ufa, já durmo. Já está sustentável. Já durmo. Significa que eu parei de ir no sinal? Jamais. De forma alguma. Significa que eu parei de montar meu time, de querer treinar, de querer formar pessoas para fazer capacitar cada vez mais pessoas? De forma alguma. Só que eu falei, pô, beleza, agora eu tenho uma receita mensal, eu tinha solteiro, morava com meus pais, não tinha gasto, né? Minha empresa se pagando, não tinha gasto. O que eu vou fazer agora? O que é o clichê na época, né? Todo mundo que eu conhecia trocava de carro. Todo mundo investia num carro. Jovem, 25 anos. Pô, não é muito legal? Você fala assim, pô, eu tô ganhando 15 mil por mês, que era o que eu acho que eu mais ou menos estava ganhando já, lá em 2012, 11. Pô, na época um Fusion custava 60 mil. Eu comprava um Fusion em 4 meses à vista. O que eu fiz, meu irmão? Não é esse o caminho. O Fusion daqui a 5 anos está valendo 30. Espera aí. Primeiro eu vou fazer o caixa da minha empresa. Vai que daqui 1 ano a coisa dá uma oscilada, eu vendo menos, o mercado muda, sei lá, uma crise, né? Então, pô, vou fazer um caixa. Fiz um caixa. Dali para frente, o que eu vou fazer? Pô, a empresa está tendo um lucro de 15 mil, mas eu, Daniel, pessoa física, ganho 5. Ok? Então eu comecei a separar claramente pessoa jurídica da pessoa física. Entrava o dinheiro do meu Prolabore, que era os 5 mil, e eu vivia com aqueles 5 mil. Então, dali eu já tomei uma primeira decisão, que é o quê? Eu comecei a olhar com o meu bolso, não com o bolso do meu negócio. E aí eu começo a tomar decisões mais realistas e mais racionais.
Por quê? Porque agora, para eu pagar aquele fusel, eu já não consigo pagar ele em 4 meses à vista. Eu já preciso financiar, eu já preciso fazer um consórcio, eu preciso dar um lance. Então já tem uma taxa a mais de administração, ou já tem um juro a mais para pagar. E aí você começa a tomar decisões com mais racionalidade. Ok? Então, na época, eu não troquei meu carro. Eu continuei com um carrinho que tinha 8 anos na época. E meus amigos trocando de carro. Beleza, ali foi passando, etc, etc, etc. Quando eu vi, em 1 ano e meio eu tinha dinheiro para comprar um apartamento à vista. Na época, Carlos já era meu amigo, a gente saía, eu não deixei de fazer coisas. E aí eu estou construindo já alguns pontos aqui que depois eu quero falar. Tá. Mas eu não me anulava de fazer coisas e realizar desejos. Eu saía, eu tomava um vinho, eu tomava uma cerveja com meus amigos, eu ia numa balada, na época. Eu tinha a minha vida social. Só que é o seguinte, eu sentava na mesa, amigo meu queria pedir um uísque, eu falava, oh, não, eu vou ficar na cervejinha. Centrado. Porque eu vim aqui hoje para gastar R$100, eu não vim aqui hoje para gastar 300, por mais que eu possa. E eu não estava nem aí para o que o outro está pensando. Eu estava na minha meta. Ok? Porque dinheiro de balada é dinheiro sem volta. O cara criticava, exatamente. O cara falava assim, não, porra, vamos não ser cara. Eu falava assim, meu, não quero, eu já falei dele sempre. Então, você está querendo, não conta comigo, eu não estou, né? Ou posso entrar no racha, mas é o seguinte, de alguma bebida que vai ser R$100. Porque minha meta hoje é R$100. Não importa se é minha mãe, não importa se é meu pai, não importa. Hoje é despedida de solteiro do Carlos Rafael, não me importa. Eu vou entrar com R$100. No outro ano aumentou, mas eu sempre trabalhei com meta. Isso significa que eu sou mão de vaca? Essa vem a confusão. Não, eu podia ir para uma férias, fazer uma viagem, inclusive para o exterior, mas estava dentro da minha meta. Tu entendeu? Uhum. Para eu fazer a viagem, significa que eu saía aqui em Cuiabá com metas de R$100, mas eu não deixava de fazer nada. Mas eu fazia com consciência tudo. Ok? E nessa construção, um belo dia eu abria meu olho e eu tinha dinheiro suficiente para comprar um apartamento à vista. Falei, aí olha outro exemplo, né? Beleza, sou um jovem, não tenho demanda, naquele período, estava noivo da minha esposa, eu tinha o dinheiro ali na conta e eu podia ir para 2 caminhos. Eu sabia que uma hora eu ia casar, então todo mundo que casa quer casa, né? Aquela história. Né? Vou comprar um apartamento. Eu tenho 2 coisas. Eu posso comprar um apartamento que eu desejo e posso comprar um apartamento que talvez caiba no bolso. Mas, de novo, o Daniel é muito mão de vaca. Ele vai falar que comprou o que cabe no bolso. Tenho certeza. Mas não foi esse o racional que cabe no bolso. Meu racional naquele período foi o seguinte. Eu vou comprar um apartamento talvez mais velho, menor, mais à vista, em vez de comprar, de repente, um de uma construtora de ponta de 120, 130 metros quadrados, onde eu usava aqueles 150 mil, 160 mil como entrada, financiava, sei lá, mais 200, ou fazia um consórcio, que eu tinha que depois ficar pagando mais 10 anos, 15 anos, financiamento então é 30 anos, né? Falei, cara, se eu comprar um apartamento quitadinho, eu vou casar em algum momento. Se eu casar, eu não tenho despesa. Eu não vou pagar aluguel. Então, o pouco que eu ganhar ou minha esposa ganhar, vai sobrar. Então, eu já vou, desde o momento inicial, eu já vou estar poupando. Eu não vou estar correndo atrás de pagar a conta. Eu vou estar poupando. E outra, sou eu e ela, um apartamento de 70 metros quadrados, mais que suficiente para 2, né? Beleza, mas aí como eu sou um cara ansioso, não foi para 2, foi para 3, né? E aí minha noiva me ligou, né? E falou assim, pois é, a gente já estava com o casamento marcado, né? E tudo. Falou, vamos antecipar, né? E olha que interessante, pelo meu racional, eu estava pronto para isso. Eu estava pronto. Preparado. Eu tinha uma empresa que me pagava um prolabore, ela mantinha o lucro dela, eu tinha meu carrinho usado, eu tinha meu apartamento quitado. E na época eu falei assim, tá tudo certo. Eu não tive susto, eu não saí correndo atrás para solucionar o problema. Entrei no meu apartamento, fiz uma pequena reforma, que estava alugado. Fiz uma pequena reforma. Tudo organizado, cara. Não mudou nada. Não mudou nada. Mesmo com as coisas que vão alterando ao longo da vida da gente, que foi meu maior presente de Deus, meu filho Rafael, né, que fez 10 anos semana passada. Então, o Rafa chegou e a casa estava tudo estruturada. Detalhe, aí tem gente que vai falar assim, mas o Daniel ganhava muito. Não, eu ganhava 5 mil, Carlos. É um salário de classe média. Ok? Então, eu com esse salário, eu tinha um apartamento,
Claro, é muito mais difícil o cara começar a ganhar já tendo família, tendo filho, tendo despesa e ter que fazer o quê? Correr atrás de cobrir todas as despesas e fazer sobrar. Só que eu podia ter cometido o pecado capital de estar ganhando muito para quem não gastava nada e gastar comigo. Então aquela decisão foi uma das maiores decisões que eu fiz na minha vida. Foi crucial, porque no segundo momento, quando eu formei minha família e de fato comecei a assumir custos maiores, eu estava mais preparado. Então eu não pagava aluguel, né? Então ali eu fiquei nesse apartamento, foram ótimos anos da minha vida ali, 2013, 14, 15, 16. Eu tinha um ótimo salário, foi só aumentando cada vez mais, graças a Deus as vendas foram aumentando, etc. E o que eu fazia com isso, Everton? Poupava mais, investia mais. Eu abri minha conta na época numa corretora na XP, que eu nunca imaginei um dia ser inclusive só de uma corretora da XP, mas naquela época, e estava poupando e aplicando, e na época, 2015, a renda fixa, por causa da Dilma ter feito umas atrapalhadas lá, chegou em 14%, 15%, quase o mesmo cenário que estamos vivendo nesse momento, e eu pegava 100, dos 150 mil e ia aplicando, e quando eu via no final do ano era 30, 40 mil a mais de renda. Cara, a matemática do juro composto, ela é sua aliada quando você é poupador. E ela te põe a arma na cabeça quando você é o devedor. Então, estava muito claro desde a faculdade para mim, de qual lado que eu queria jogar. Então, eu startei minha vida gastando menos do que eu ganhava. E colhi o fruto no segundo momento. Sim, planejamento, né? Você falou. E esse planejamento é muito importante, né? O Daniel, graças a Deus, buscou isso, teve condições de estudar, se capacitou para isso. Mas o Daniel também tem projetos sociais. Legal. E na importância de projetos sociais é falar justamente sobre um problema que a gente tem no país, que é a economia. Né? As pessoas, as crianças, os adolescentes não aprendem sobre economia, seja dentro de casa, seja na escola, não existe na grade curricular. Educação financeira, né? Exatamente, educação financeira. E o Daniel fez algumas coisas aqui, a gente até estava conversando sobre isso. O Daniel participa, inclusive, entrevistas semanalmente, sempre falando, dando conselhos em algumas rádios e emissoras aqui da capital, sobre um projeto de tentar incluir isso na grade curricular das crianças. Eu queria que o Daniel falasse um pouquinho sobre isso, porque como faz a diferença na vida, né? Você falava, fez da minha, sou testemunha. E é necessário isso. É necessário hoje aprender sobre como economizar, Daniel. Eu queria que você falasse um pouquinho isso para os nossos... Primeiro, assim, eu acho interessante todos os comunicadores, até provoquem entrevistas ao vivo isso, né? Que o comunicador hoje, o quarto poder, né? O quarto poder ele teria que ter como uma dos 10 mandamentos deles ajudar justamente nessa questão da informação da finança pessoal. Isso tinha que estar numa lei básica do quarto poder do jornalismo, né? Eu acho interessante a gente dar um passo atrás, Carlos, e falar do seguinte: por que nós, como cultura, por que a cultura de nosso país, da nossa nação, Brasil, desse caminhão que anda pesado, tem dificuldade de falar de finanças? Tá? Eu fiz alguns levantamentos históricos, né? E é o seguinte, e se a gente fizer um retrocesso, eu vou puxando aqui, provoco todo mundo que está aqui no estúdio até para... Legal. Tá? Mas olha que interessante. Eu vou perguntar para vocês assim, Carlos, você falou de grana com a sua avó alguma vez na vida? Não. Você já falou com os seus pais sobre grana? Não. Não enquanto estava devendo. Não enquanto estava devendo, exatamente. Só quando ia emprestar. Eu quero dinheiro, pai. Olha que interessante. Na época dos nossos avós, bisavós, existia uma cultura religiosa, inclusive, calma, não é culpa da religião, mas se tinha uma pregação, ok, de que a riqueza não era do bem. Exato. Tá? Isso é uma consequência religiosa? Eu acho que não, eu acho que isso foi desvirtuado. Porque, na verdade, se você pegar, o Brasil é um país católico e evangélico, né, puramente, majoritariamente dessas duas religiões. Se você pegar a católica até mais, ela prega muito a humildade. E aí eu acho que nesse contexto histórico, estou falando de 1800 para 1900, você tinha os barões, você tinha as famílias que podiam tudo, né? Não era aqueles os marajás no Nordeste, aquelas coisas. E é o seguinte, ou
não existia uma classe média, era um país agrário de extremos. Então o cara que era pobre, ele nascia e se entendia como pobre. Meu filho, cala a boca, você é pobre, você vai morrer pobre. Blá, blá, blá. Então o que tinha para esse cara? Seja humilde, porque a igreja tem que ser importante, papapá, ser humilde e tal. Então esse cara nascia com uma carga de ser honesto, de ser humilde e continuar humilde. E se ele começasse a ser alguma coisa na vida, ele tinha que doar para a igreja. E não é só a questão do dízimo, etc., da oferta. Mas ele não podia se aparecer para a sociedade, ele não podia comprar um carro mais caro, ele não podia, porque senão o resto da sociedade falava que ele era bandido. Por quê? Porque as famílias que detinham poder no Brasil, elas tinham uma lei para elas. Então, se você era pobre, seu filho saia na rua brigar com o filho do Marajá, e ele matava teu filho, não acontecia nada. Então, o que acontecia? A classe inferior entendia que os ricos tinham um rei na barriga, podiam fazer o que queriam. Então, eu não quero meu filho assim, sabe? Então, se você puxar esse contexto histórico, minha avó, se eu falo de pô, avó, tô viajando para não sei aonde, estamos vendendo, estamos com tantos mil clientes e tal, ela fala, ai, meu neto, eu tenho até medo de você falar, sabe? É engraçado. Então, turma, faz o exercício histórico aí, você... com seus avós, quem tem, inclusive, bisavó aí na família, vocês vão ver, existe uma carga cultural de não falar de riqueza. Só que, gente, o que é riqueza? O que é riqueza para vocês? Riqueza é bom para a nação, paga mais imposto. Riqueza gera emprego. Riqueza divide mais para mais pessoas. Nós podemos discutir o quanto para cada. Não é meu papel aqui. Meu papel é gerar produtividade, que é o que, no fim das contas, vai fazer as pessoas que têm menos chegarem a ter mais. Exato. Mas o conceito de riqueza tinha que ser ensinado para uma criança desde o berço. Porque o que é riqueza para você, Everton? Que riqueza para mim, meu Deus. Pergunta reflexiva. Não, que riqueza, vai lá. Vai lá, Carlinhos. Riqueza para mim é para mim, eu acho que tem umas boas condições de sobreviver, entendeu? Querer comprar aquilo que eu desejo, sem preocupar. Obrigado pela resposta, vou usá-la. Sem preocupar assim, senhores viram que ele usou o verbo comprar? Interessante, bora lá. Carlos. A riqueza para mim é ter prosperidade na saúde, na família, né? Eu acho que isso é mais importante. Até porque eu acredito que o que é meu não é daqui. Né? Mas, de fato, a gente tem falado sobre riqueza em vários aspectos. Para mim, hoje, riqueza é ser rico em saúde e ter uma família próspera. Né? E ele usou aqui o termo, né? Comprar é ter o necessário para sobreviver. Né? Às vezes eu peço tanto a Deus, falo, Senhor, me dá o necessário. A gente também, às vezes, espera ganhar alguma coisa, conquistar algo, mas... Vamos dentro do necessário para que eu possa sobreviver, manter o necessário para minha família e ter tranquilidade. Acho que a riqueza é isso. Esse conceito é o conceito clássico de riqueza da cultura brasileira. Tá? Riqueza não significa não ter saúde ou ter saúde, etc. Riqueza material, nós estamos falando aqui de finanças. Sim. Então nós estamos falando de potencial de compra. Ponto. Potencial de compra. Potencial de patrimônio, que pode refletir em compra, em investimentos ou em ócio. Ou seja, vou ficar em casa sem fazer nada, porque eu estou tranquilo, eu estou garantido. Certo? Mas o que significa riqueza? E eu adorei os dois exemplos, porque é realmente o reflexo de como qualquer pessoa lida. Quem tem a coragem de falar assim, riqueza para mim, agora eu vou falar o meu conceito. Riqueza para mim é trabalhar o suficiente para criar negócios que pagam tributos, e muito tributo, que geram empregos, como hoje nós geramos muitos empregos aqui no Mato Grosso, que me fazem chegar ao ponto de que se eu quiser parar de ter a obrigação de trabalhar para ter o meu tempo maior com a minha família do que com os meus negócios, me permita fazer isso e manter minha qualidade de vida. Esse é o conceito de riqueza. Você ter mais, se dedicando menos, mantendo pelo menos o mesmo conforto que você tem. E as pessoas têm vergonha disso. E não pode ter vergonha disso. Saúde, Carlos, é algo que eu também sou uma pessoa de fé, a gente tem que acordar todo dia e agradecer. Também é uma forma de riqueza de saúde. Mas quando a gente fala de finança pessoal,
A gente tem que separar, porque a minha avó falava para mim, sou rica de saúde. Mas é o seguinte, parceiro, eu não tenho que ser rica de saúde. Eu, graças a Deus, eu levo para Deus, tenho muita saúde, obrigado. Para quê? Para criar minha riqueza. Porque a minha riqueza, ela não existe mais a riqueza do indivíduo no mundo. O mundo virou uma economia colaborativa. Então vocês estão aqui, vocês estão gerando a publicidade, vão estar gerando likes e gera indicação, e eu vou estar gerando indicação, e quando vê um compartilha com o outro, de repente eu vou estar patrocinando vocês aqui no futuro. É uma rede, né? Quando você vê, exato, o mundo foi unificado, cara. Então a minha riqueza automaticamente tem alguém que trabalha na minha casa que me ajuda pra caramba. Essa pessoa eu ajudo, porque se a gente vai ajudar alguém, a gente ajuda primeiro quem tá com a gente, né? Meu conceito é esse. Então eu ajudo ela, o salário dela leva quando ela precisa. Tá. Ontem, eu ajudei uma pessoa que trabalhou na limpeza da nossa casa de estudante há 14 anos atrás, lá em Maringá. E ela me pediu ajuda e eu mandei uma ajuda para ela. E eu tenho o maior orgulho. Eu não fico falando isso para ninguém, acho que eu nem falei nem para minha esposa. Porque na época, ontem, eu chamei esses meus colegas que moraram na mesma época da República comigo e falei, gente, dona Carmen tá precisando, tá numa situação assim, eu fiz isso, quem puder de coração faz aí. E a turma mandou e resolveu o problema dela, que ela tá com problema de saúde. Então só aposentadoria, ela não consegue comprar o remédio lá, e problema na coluna e tal. Então assim, eu acho que eu hoje construir um pouco de riqueza, que a gente fala de ter um pouquinho de dinheiro, comprar meu carro, poder viajar, minha escola, meus filhos e tal, mas eu também posso ajudar pessoas. Isso me dá um conforto no coração. Então o conceito de riqueza é você ter dinheiro, sim, mas não para esbanjar, para você ter tempo. Você sabe por que eu pergunto, Carlos? Se o mundo fosse acabar com um asteroide amanhã, aonde você queria estar? Os últimos 24 horas da sua vida. Com a minha família. Beleza, isso significa tempo. Sem dúvida. Então, tua maior riqueza é tempo. Tempo. E tempo ele não volta, né? E hoje eu posso estar aqui com vocês porque está tudo organizado. Mas eu tenho pessoas que estão no processo de crescimento, de gestão, outro que está começando conosco, etc., que uma hora vão ser sócios, etc. Então, eu acho que a vida é assim, essa dinâmica. Isso é criar riqueza. Né? É eu poder falar com o prefeito da nossa cidade, escuta aqui, parceiro, eu pago tanto de ISS por mês, o que é essa merda desse buraco na minha rua? Eu posso cobrar. Eu não sou empresário que não paga imposto e cobra. Sabe? Isso também é colaborar com a riqueza da nossa cidade. Sociedade é isso, cara. Então nós precisamos primeiro destrinchar o conceito de riqueza, mudar a aplicação desse conceito na cultura das pessoas, que está enraizada, e aí a gente vai falar do que é importante, tecnicamente. O que é finança pessoal? Finança pessoal é o que o nosso governo não faz. Gasta mais do que arrecada. Começa por aí. Qual é a diferença do governo federal para uma família, Carlos? Financeiramente falando. Tem que cuidar da casa, né? Todos têm que cuidar da casa. A casa chama Congresso. Qual que é a diferença? Nenhuma, eu acho. Porque eles têm renda, e têm arrecada, e têm os seus gastos, assim como uma família. Perfeito. E aí? E aí, quando a família gasta mais do que arrecada, o que ela faz? Fica endividada. Ela teria que ter uma poupança. Tem poupança. Aí, se ela não consegue reverter esse prejuízo mensal, uma hora a reserva acaba, aí você começa a fazer o quê? Cartão de crédito, empréstimo, etc. Então, o governo está fazendo o quê? Emitindo título, emitindo dívidas, né? Se endividando, etc, etc, etc. Então, não tem diferença. Só que o adolescente cresce vendo o governo falar isso no jornal todo dia. Ele cresce vendo o bandidão do bairro lá, se dá bem. Ele cresce, então qual o caminho da riqueza que ele vai escolher? Mais fácil. E lembra que eu comecei a história falando assim, não tem negócio que chega no seu ponto de equilíbrio, maturidade com menos de 2 anos? Sim. Então é fácil? Não. Então, qual o caminho que esse adolescente vai escolher? Ele nem sabe. Ele alguma vez na escola recebeu um empresário falando assim, galera, eu estava lá no sinal, panfletando como vocês. Vai ser difícil. Mente forte, tem isso, tem essa técnica, lê esse livro. Não. Então, na hora que chega lá, o pai não tem experiência. Ninguém ensinou ele. Não participou de nenhum projeto, nada. O Estado não possibilitou isso. O Sistema S não consegue fazer isso fora das suas próprias escolas. Por sinal, o Sistema S faz um baita serviço e, inclusive,
é um dos poucos que inclui esse tema, tá? Em algum nível. Inclui em algum nível nas escolas, etc. Como que você vai exigir desse adolescente chegar forte para virar um empresário? Cara, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar pulando de galho em galho. E aí vai para uma segunda etapa do empresário no Brasil. O empresário de pequeno porte no Brasil, ele fica pulando de galho em galho. Ele é exatamente o mesmo reflexo do seletista. O seletista, ele entra aqui hoje, ele fica um ano, ele vai para lá, por R$100 ele muda de emprego, por R$100 ele muda de emprego, por R$100 ele muda... Sabe o que vai acontecer, irmão? Depois de 20 anos, vai abrir o olho e ele vai continuar sendo funcionário que fica pulando de galho em galho por R$50, R$100. E o cara que entende um plano de carreira, que veste uma camisa, esse cara vira um gerente, esse cara vira um diretor, esse cara cresce, até porque se o próprio empresário não vê a dedicação desse cara, alguém vai ver. Podem ter certeza, porque esse cara vai estar mais preparado, vai estar mais maduro, e alguém, uma hora, vai enxergar o valor. Sabe? Então, o reflexo do pequeno empresário no Brasil, o reflexo do seletista, ele é o reflexo dessa cultura, que não tem preparação para o mercado de trabalho, que não tem preparação para o mundo financeiro, não tem preparação para o dinheiro no bolso. Ele ganha quinhentão. Tem muito profissional aqui em Cuiabá, no interior. Nós temos obras em Lucas. Gente, lá em Lucas tem funcionário da obra lá que ganha 7, 8 pau líquido por mês. É um salário bom de classe média. Sim. E se você vê no final do dia, ele está devendo. Mas por quê? Porque ele carrega um monte de coisa, gasta mais, aí ele recebe, fica rico nos primeiros 15 dias, é a frase que eu escuto lá. Eu tô rico do primeiro até o 15º dia do mês, depois eu fico 15 dias pobre. Cara, tá errado. Você pode fazer tudo nessa vida, na proporção da tua renda. E aí eu fiz os comentários, eu me lembro muito dessa minha avó materna, Dona Cida, um beijo para Dona Cida, que eu amo. Ela é viva, eu tenho a sorte que ela é viva. E eu cresci muito frequentando a casa dela, uma casinha de madeira no interior do Paraná, ali perto de Londrina. E ela, funcionária, viúva desde quando minha mãe tinha 2 anos de idade, nunca teve outra pessoa, funcionária da área de limpeza de uma escola pública, né? Ela criou 6 filhos. Ah, mas ela tinha casa? Não, meu irmão, foi na raça ali, ó. Foi pagando, sabe? Porque era do meu avô, era herança, e tinha que pagar as irmãs, tinha um negócio, mas ela pagou a casa, com, obviamente, tempo, combinando, estou devendo, não tenho vergonha de dever, vou pagar, renegocia, vai para cima. E aí, meu irmão, quando faltava dinheiro, faz serviço extra. Vai costurar, vai não sei o quê, faz não sei o quê. Então, a minha avó hoje é uma senhora que ela é aposentada com um salário e pouquinho, certo? Ela vive sozinha, tem sua casa que ela quitou naquele período, claro que os filhos ajudaram um pouquinho a reforma, etc. Tá? Mas ela vive sozinha, ela consegue pagar um plano de saúde, que ajuda muito ela, está chegando nos 90 anos com saúde. Ela usa um pouco o SUS, mas ela não, por estar no interior, até funciona um pouco melhor. Mas se fosse só disso, ela estava complicada para algumas situações. Mas ela chegava para mim e eu perguntava na adolescência para ela, falava assim, vó, como que você consegue com um pouco recurso sustentar e fazer almoço de família para 30 pessoas ainda? Ela falava, meu neto, se eu quero chamar vocês e vou gastar muito com vocês, eu começo uma semana antes, comendo coisas mais baratas para economizar, porque eu vou chegar lá. Legal. E sem querer ela me deu uma aula. Ela estava construindo sempre com um projeto para chegar em algum lugar. E assim eu fui ficando claro que essa seria a pauta para ensinar nas escolas, para as crianças. Primeiro, dinheiro não é um problema, dinheiro é uma solução. Como chegar ao dinheiro pode ser um problema. Pode ter caminhos certos, pode ter caminhos errados. E aí levar experiência para essa molecada, mostrar desafios, ensinar a diferença de um juro simples e um composto, quanto poupar quando você não precisa é importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu ia perguntar isso. Para quem está nos acompanhando, às vezes está vendo esse bate-papo, como ele começa a poupar ganhando pouco, principalmente às vezes um jovem como eu aqui também, para que nós possamos aplicar de forma correta aí e usar o nosso dinheiro. Tá, eu vou dar um exemplo aqui, estou com a calculadora na mão, tá? Tá. Se você poupar R$500 por mês, Everton, por 30 anos, uma renda fixa média brasileira vai botar 1% ao mês, 0,8%, pode colocar, a gente pode debater isso aí, não tem problema. Quanto você acha depois de
360 meses poupando R$ 500, quanto você acha que você vai ter acumulado? 30 anos, Carlos. 150 mil? Quanto? Não, a 1%? É R$ 500 por mês. 500. A 1%, 30 anos. 30 anos. Sem calculador é difícil fazer isso. Não, é difícil. Não, mas 1,5 vamos milhão. de cabeça. Tu mandou bem, próximo. 1 milhão e 800, praticamente. Então, aí eu faço a pergunta aqui pra vocês aqui. Tu tá com quantos anos aí? Tu tá no bastidor? 21 anos, ó. Cara, se consegue, se ele conseguir, qual é a diferença? Não é se eu consigo poupar 500 ou 1.000. Também vai fazer diferença, mas o quão antes eu começo a poupar. O problema do brasileiro é que ele primeiro ele resolve tudo. Ele corre atrás de dinheiro, aí ele não poupou, aí ele tem que casar, ele tem que financiar, aí ele vem filho, aí vem a fase que vem gasto. Escola, inglês, que é o melhor para o filho, que talvez ele não teve. Sabe que hora que ele vai começar a pensar em poupar? Com 50, que o filho foi para a faculdade, voou e começou a sobrar o dinheiro. Aí ele vai falar, pô, mas eu vou fazer essa conta aqui, aí eu vou ter 1.780 anos, aí, Não vou aproveitar. vou aproveitar, porque vai que eu morro daqui, né? Aí veio o Covid, o cara fala, tá vendo? Todo mundo morrendo, vou aproveitar, né? Mas aqui, ó, nosso amigo tem 21 anos. Ele pode começar a fazer isso hoje e com 51 tem 1.700.000 na conta. É o momento de eu poupar. Tem 25. Eu comecei a poupar com 23. Gente, 23. faz a diferença. Fez a diferença. Tu tá com quanto, Ever? Tô com 25. Olha que interessante, né? Aí eu falo para médicos, tu consegue poupar 3 mil por mês? Consigo poupar 3 mil por mês. Porque o médico é o profissional que eu gosto de dar exemplo. Ele estuda, não tem tempo para pensar em gastar. Só que ele demora, são 6 anos de faculdade, especialização, etc. 10 anos, né? Então ele vai sair ali com 28 anos para começar a fazer dinheiro. Só que sai ganhando bem. Aí ele chega no hospital, ele chega no estacionamento do hospital, ele vê os outros médicos que já estão lá, BMW, Compass. Fala, pô, eu também sou médico. Eu mereço. Essa é a palavra. Eu mereço. E aí eu falo, quem não merece? Né? Mas ele está se convencendo. Ele está com a mente fraca. Ele não está com a mente forte. Ele não fez meta, ele não sabe nem onde que ele quer chegar. Então, primeira dica, pessoal. Fazer a sua meta de vida. Profissional liberal, empresário, funcionário público. Aonde você quer chegar e a que ponto você quer chegar. Primeiro ponto. Como que eu vou discutir se o cara está certo de comprar um carro ou não se eu não sei a meta que ele traçou na vida dele? Ok? Ok. Não é isso? Sim. Então, beleza. Aí eu falo assim para esse médico. Beleza, qual é o teu sonho? Não vou ter filhos, talvez casarei, não sei o quê. Beleza, então é um custo de vida mais enxuto. Você pode antecipar esse sonho e pagar um juro caro. Fazer um consórcio, dar um lance, contemplar e pegar. Você pode. A que preço? 1 ano para pagar? 1 ano de tudo que você fizer de plantão para pagar um carro. Para mostrar para os outros no estacionamento do hospital? Espera aí, meu amigo. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar poupando também. Vamos começar com um carro inferior. Em 2 anos, essa diferença, tu de repente vai lá no 3º ano, 4º e compra o carro à vista. Eu não estou falando para tu não fazer. Eu só não sei se é a melhor hora. Vai Boas ter o práticas. carro, mas não é agora. Autocontrole. Tenho minha meta e tenho o autocontrole. As pessoas que têm mais sucesso financeiro podem guardar essa frase. São as pessoas que têm maior habilidade em lidar com autocontrole. E isso é algo que psicólogos podiam trabalhar na educação financeira de crianças, etc. O autocontrole é a chave para o cara que vai fazer chegar na meta que ele traçou da vida dele. Quanto mais autocontrole, mais capacidade ele tem de chegar lá. Não significa que a pessoa não vai chegar. Não confundam. Mas, óbvio, o cara que tem menos autocontrole, ele vai desviar desse foco. E olha que interessante, só para concluir esse racional. Um médico que poupa 3 mil por mês por 30 anos faz 10 milhões e meio de patrimônio. Bastante. 30 anos. Então ele formou com 28, 58 ele pode, Acionar. certo? Certo. Mas não é a realidade de 90% dos médicos que eu vejo aqui em Cuiabá. Chegam lá aos 58, então agora que formou todo mundo, agora que eu tô com capacidade de poupar. Puca, trazendo um pouco para a realidade da maioria dos jovens, vamos supor um jovem que ganha aí R$ 1.800. Qual que é
o que você orienta de como que ele pode poupar? Sem, assim, tiver ali, mesmo com os gastos que ele tem, até para ele começar, entendeu? Fazer investimentos, qual que é a indicação? Qual que é a dica para um jovem É. que ganha um salário comercial hoje? Isso. Vamos lá, Daniel. Primeiro, é óbvio que a gente está falando da renda média menor que a gente tem no Brasil hoje, Uhum. certo? E óbvio que quando você tem períodos de inflação, como aconteceu agora, de inflação alta, etc., o custo a renda perde-se muito poder de compra, tá? Então, Puca, é difícil, mas tem como você aplicar alguma coisa? Sim. Às vezes a pessoa está olhando pela ótica da receita entrando, ok? Mas o mais importante para quando você tem as classes de renda menor é olhar para a ótica do que está saindo, ok? Então, primeira dica, traçar uma meta e um plano. Hoje eu tenho 23 anos, estou ganhando R$ 1.800. Beleza, mas eu estou ganhando só R$ 1.800? Não, ele está ganhando FGTS, ele está ganhando 13º, ok? Tem algumas coisas a mais. O conceito do 13º foi criado no Brasil como um extra para bonificar, para gastar no final do ano. Exatamente isso aí mesmo. Tá? Então, o que aconteceu? Mas virou o quê? Virou o quê? Vamos lá. Virou o quitador de dívida. Exato. Né? Mas o que acontece? Vamos lá, então, voltando para o jovem. R$ 1.800. Então, primeira coisa, ter clareza de o que você representa nesse momento. Então, eu falo o seguinte, molecada que está aqui no bastidor, ó, olha no espelho. Você sabe o que acontece? O adolescente, ele se olha no espelho e sempre se enxerga mais feio, né? Não é? Eu fui adolescente. Sim. Certo? E o jovem se olha no espelho e sempre se enxerga mais rico. Então, primeira dica, plano. Trace a meta de onde você quer chegar. Nesse momento não é ganhar mais, mas talvez o de gasto e de onde você quer chegar na sua carreira. Porque você está no momento de investir não na bolsa, você está no momento de investir em você. Técnica, relacionamento, curso. Tem muito curso online barato pra caramba, tá? Mentorias. Gente, tem muito empresário bom aqui no Mato Grosso fazendo mentoria gratuita, sabe? Eu conheço jovens que falam, pô, eu quero trabalhar contigo porque eu quero ficar do teu lado. Para mim, isso já me basta. Quero ganhar o meu e trabalhar e... Sabe? Então, fique do lado de pessoas. A gente tem uma frase lá na Ouro, até meu sócio que aplica, fala o seguinte, se tu quer ser um leão, tem que andar com o quê? Com hiena? Então, gurizada que tá aí no bastidor, vocês querem ser leão? Vocês têm que começar a andar com leão, cara. Se vê que tem amigo que tá ficando para trás, eu não tô falando para deixar de ser amigo. Bate na ombro do cara e faça o papel de amizade de falar a verdade. Amigo, cara, a vida não é só essa farra que você tá andando. Então, cara, é o seguinte, ó, não é o que eu quero para mim. Eu vou para um caminho, te adoro, não vou deixar de ser teu brother e tal, mas, cara, vamos junto comigo. Tu não quer? Então, beleza. Sim. Eu vou trilhar meu caminho, eu quero ser leão. E aí, o que vai acontecer? Tu vem para essa segunda dica. Se olha no espelho e se entenda financeiramente. Cara, eu ganho 1.800. Então, se eu ganho 1.800, eu vou viver uma vida de 1.800. Só que esses jovens, cara, iPhone tem isso aqui, R$10.000. que assim, ó, eu sou um jovem no final dos anos 90, ali com meio dos anos 90, começo dos anos 2000. Não tinha isso aqui, mas vai falar que o Carlinho não ia no shopping com tênis mais caro? É verdade, pessoal. Quem não queria? Cabelinho, uma coisa mais em dia, se mostrar, porque no final do dia o jovem ele está se vendendo também. Todo mundo, a vida é uma eterna venda e comércio. Você para sua namorada, para o seu chefe, cara, é um marketing eterno isso aí, né? E aí o que acontece? O jovem ele se olha no espelho e acaba que ele, por desejo, ele se justifica, ele vai para o eu mereço. Aí eu mereço, eu estou trabalhando demais, eu mereço. E no Brasil você tem a condição do parcelamento, que é o que o cara abre a conta ali no banco X e ele dá um limitezinho já de R$2.000 pro cara, o cara já usa o limite. Quando ele vê dos 1.800, ele não está ganhando mais 1.800. E esse é um outro conceito legal. Se ele parcelou ali 2.000 em 10 vezes, nos próximos 10 meses ele está ganhando quanto, Everton?
Desculpa. A aulinha de matemática financeira na escola não foi... Ele parcelou. O cara parcelou R$2.000 no cartão de crédito em 10 vezes. 10 vezes. Dá R$200 por mês, certo? Certo. Beleza, ele ganha 1.800. Então, qual que é a renda real dele hoje? R$1.600. 200 mil ele já está devendo. Já tá devendo. Então, parcelar para o futuro para o jovem é um péssimo negócio. Essa é uma terceira dica que eu dou. Então, vamos lá. Plano, clareza. Número 2, olhar no espelho e se identificar como de fato o que eu sou, o que eu posso fazer. Número 3, aí falando para a prática, não parcelar a longo prazo as coisas. Ah, mas se eu não parcelar, não consigo ter nunca. Cara, inverte o ciclo. Então você ganha 1.800, poupa os 200. E daqui 10 meses vai lá e compra à vista. Compra até mais barato. Consegue. Porque o cara começa a parcelar, tem 500, 600 no cartão de crédito todo mês. Sabe o que vai acontecer? Tua renda não é mais 1.800, virou 1.200, irmão. Quem está diminuindo a tua renda é você. E a terceira dica que eu dou para o jovem é o seguinte: estude, 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 porque neste país a educação ela não é o ideal. Hoje você tem aplicativos baratos, Duolingo, por exemplo, aplicativo legal, para falar outra língua, para falar o inglês, para falar o espanhol. Cara, vai para cima. Não pode ter medo, não pode ter vergonha, vai para cima, faz um curso. Tem muita coisa barata online. Em vez de você comprar um tênis caro, cara, vai para o tênis barato e faz um curso. Se for para parcelar algo, parcela um curso, porque não é gasto, é investimento. E essa é a quinta dica, vamos dizer. Pare de querer ter o que você não pode ter. É aí que o cara fale. E aí eu não estou falando só para o cara de R$1.800, eu estou falando para todo mundo, gente. Se você tem uma renda... Eu conheço pessoas com renda de 100 mil mensal e que estão endividadas. Sim, faz sentido? Faz sentido isso para vocês? Mas faz, sabe por quê? Faz sentido. A psicologia é a mesma, Everton. É a mesma. Você sabe por quê? Olha que interessante. Eu vou fazer contigo. Vou aproveitar aqui, ó. O jovem, né? Jovem, Everton. Tu tem 2 segundos para me falar quanto você ganha por mês. 1. Tá certo? Só que se eu fizer essa pergunta para ti, eu posso dar 30 segundos para perguntar quanto você gasta por mês. Quanto eu gasto? E se eu chegar para ti e falar assim, ó, tu tem dos mesmos 2 segundos para me falar quanto você gasta, é rara a pessoa que consegue falar, ó, eu ganho 10 mil e gasto 8. Sabe por quê? Porque não está claro na cabeça. Você tem que ter claro na tua cabeça a sua receita e a sua despesa. Mais do que a receita, a despesa. E se eu pergunto para médico, para profissional, para empresária de pequeno porte, para o MEI, para o pipoqueiro, para o servidor público, sabe o que acontece? 90% das pessoas não têm clareza do principal ponto, que é despesa. Exato. É interessante você falar isso. Eu atuo, muitos aqui já sabem, né, na área do direito do consumidor. E a gente acompanhou a evolução, inclusive, que hoje é a lei do superendividamento. Né? Eu acompanhei muito isso, como o brasileiro se endividou. E o conceito de endividado é bem isso. É desde o cara que ganha 1.800 até um cara que ganha 10, 15 mil reais que está completamente comprometido aí as rendas dele. Justamente por isso. O cara ganhou dinheiro, mas não aprendeu o conceito básico. E é justamente sobre isso que a gente queria falar aqui já na reta final, da importância disso. Então, a tua vinda aqui, eu tenho certeza que os nossos ouvintes que estão acompanhando, de fato, vai sair daqui desse podcast com uma obrigação de procurar entender um pouco mais sobre a economia financeira, mas o mais importante, a gente precisa, eu sou entusiasta disso, de políticas públicas para isso. Né? Coaduno com a tua ideia, sei que você apresentou um projeto no município de Cuiabá para incluir isso na grade curricular. O vereador Diego tem os méritos dele, eu parabenizei por todo o trabalho. É claro que não é fácil você colocar boas práticas no ente público, né? Você mexe com o sindicato de professor, você mexe com um monte de gente que tem vários interesses, mas eu queria parabenizar na época, vereador e hoje deputado estadual Diego Guimarães, que puxou isso como missão dada, missão cumprida, e é uma pena que a boa prática, de fato, ela não está, né, acontecendo, mas podem ter certeza que o que vai fazer esse país um dia crescer é a educação, em todos os níveis melhor,
mas a prática da educação financeira desde a escola. Que fica a cobrança para os gestores públicos que estão aí nos ouvindo, da importância da educação financeira, e a tua vinda aqui só engrandeceu mesmo, Daniel. É muito bom ouvir de você isso, ver o teu crescimento, saber que você é um jovem que tem muito a ensinar, e eu tenho certeza que você falando de mentorias, eu já estou olhando para você muito em breve já com algo nesse sentido, com curso de mentoria, passando e capacitando os jovens, cara. Eu acho que é do teu propósito. Obrigado pelas palavras, cara. Esses dias eu escutei uma frase de um colaborador, falou para mim assim, pô, Daniel, o pessoal me chama de Puca, né? Pô, Puca, você sabia que você tá parecendo um caminhão de prefeitura? Por quê? Aí eu falei, pô, por quê? Ele falou, é bom de ano, mas a carcaça... Aí eu falei assim, eu fiz um reflexo, né? Eu falei assim, cara, e olha que engraçado, né? As cicatrizes, elas são as provas da nossa história de vida, né? Eu sou casado há 10 anos, né? Eu e minha esposa, a gente namorou, voltou, e né? Foi escolha nossa estarmos juntos, né? Missão, agradeço a Deus, meus filhos, etc, sempre. Só que essas cicatrizes que eu tenho, de quem já abriu mais de 20 CNPJs, porque, ok, falamos aqui do que deu certo, né? Mas eu também tenho o que não deu certo. Sim. Né? Eu também entrei em outros ramos, né? Área de circulação de mercadorias, já participei de projetos aí que são de sucesso, gigantescos aqui, que acabou que eu no começo estava junto, depois não continuei. Participei da estruturação de novos projetos de muitos clientes, alguns acabei entrando. Hoje participo, por exemplo, de uma construção de um condomínio fechado em Lucas Rio Verde. Nunca imaginei na minha vida que estaria, né, nesse contexto. Nós temos hoje uma empresa de participação que compra participações, estuda comprar participações, que a gente chama de equity, em oportunidades de negócios, e desenvolver negócios, um foco no Mato Grosso, né, sempre com muito foco aqui no nosso amado Mato Grosso. Então, eu estou com várias cicatrizes de coisas que deram certo, mas também de coisas que não deram certo. Então, eu queria deixar para o jovem que está escutando aí, é o seguinte, não vai ser só Coca-Cola na nossa vida, gente. Sim. Vai ter amargo. Vão ter momentos amargos. Eu já tive vontade de desistir, Carlos. Duas vezes. Eu já tive vontade de desistir. E eu já tive pessoas que, neste momento, eu tinha escolhido para serem leões do meu lado, que viram que eu estava fraquejando e que me ajudaram. Então, juventude, fica com vocês aí a outra dica, tá? Estar do lado de pessoas certas ajudam a gente até no momento que está fragilizado, porque o cara que tem inveja de você vai neste momento aproveitar para fazer o quê? Para te derrubar de vez. Tá? Puca, eu sei que está quase finalizando o nosso podcast, mas eu gostaria que você falasse aí pra gente o que é ser empreendedor para você, quais são as dicas para quem quer empreender, principalmente no ramo aí que você trabalha de investimentos. Cara, empreender é você ser um eterno inconformado. Essa é a frase da minha lápide. Eu sou eternamente inconformado. Eu acordo todo dia perguntando se eu fui suficientemente amável com a minha família. Por mais que eu tenha sido, depois eu vou sair de casa, fecho a porta e falo, pô, será que eu podia ter sido melhor? Então, acho que assim, a pessoa que ela é questionadora, ela tem bons motivos para se pensar como uma empreendedora. Porque o empreendedor ele tem que estar todo dia perguntando em como fazer melhor. Num país que a tributação é alta, não tem incentivos, não tem incentivos. Você pode começar como MEI, tem sim seus incentivos tributários, você cresce, mas o crescer no Brasil dói demais. Ok? Pouca ajuda, muita taxa, muita alvará. Então, você vai montar uma clínica da área da saúde, esses dias eu estava olhando na clínica assim, o tanto de alvará que tem sanitário, não sei o que. Eu falei, gente do céu. O cara, para construir, um amigo meu, para construir uma clínica, construiu, depois descobriu que tinha que ter uma porta específica para não sair alvará. Então, assim, e onde está essa norma técnica? Está lá, mas não está. Sabe? Então, assim, é uma curva de aprendizado diário. Mente forte e ser questionador. Se você tem esse perfil, você tem um baita perfil para se tornar um empreendedor. E empreendedor é pensar mais no próximo do que nele mesmo. Tá? Então, quando eu falo assim, lá no nosso grupo independente das empresas, né,
tem que fazer o melhor negócio para o cliente do que para você mesmo. Se vocês entrarem na Racon, o Grupo Ouro, vocês vão ver que a cultura da nossa empresa, que vem dos sócios, temos que fazer o melhor negócio para o nosso cliente do que para nós mesmos. Não importa. Ah, mas o cliente lá na frente, não importa. Era o melhor que você podia fazer? Tá ótimo. Podemos depois discutir se podemos mudar. Esse é o método. Mas esse... Exatamente. Então, ser empreendedor é isso. Querer o melhor do próximo, querer o melhor da sociedade, ser questionador e procurar todo dia aonde você gasta menos, como você diminui despesa, como você melhora a produtividade da tua empresa, como você forma pessoas, porque essa é a escalada. O segundo passo para você alavancar teu negócio é você colocar mais pessoas para você diversificar, crescer, ir para um outro filial, ir para uma outra cidade. Você vai precisar de gente. Quem tem medo de gente não pode ser empresário. Ok? E assim, Ótimo. o brasileiro é um baita povo. É um baita povo das suas limitações. E ele é carente, cara. Majoritariamente as pessoas são honestas nesse país. Aqui a gente fala muito de quem não é. Mas existem muitas pessoas que são honestas, que querem ter oportunidade. E esse é o contexto do empreendedor. Puca, deixar esse espaço aqui, né? Eu e Carlos Rafael, para você fazer suas considerações finais, deixar aí para o público algo que você queira falar. Não, legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade, tá? Do tempo de vocês. Eu entendo que eu tenho uma missão, sim, de participar um pouco mais dessa questão da elaboração da finança pessoal. O jovem que está aí do lado, essas mídias que vocês estão oportunizando para a gente se conectar. Eu confesso que eu não sou uma figura de gostar de me expor. Mídia social, eu não tenho um trabalho de mídia social, mas eu acho que é algo que nós vamos ter que fazer daqui para frente. Eu participar mais nesse contexto de ajudar as pessoas a entenderem, no mínimo, formatar a cabeça delas para que elas saibam chegar num lugar melhor do que talvez estavam, né? Com foco em fazer as pessoas acumularem riqueza. Como eu disse, riqueza é tempo. Elas poderem ter paz no final de semana de não ter que trabalhar porque estão tranquilas, o negócio está dando tudo certo. E poder ficar com quem eles mais amam. Ir na igreja, rezar, ir no parque com o seu filho, curtir a infância do seu filho, né? Então, eu agradeço, eu sou muito feliz, amo meu Mato Grosso. Meus filhos também nasceram aqui, eu sou a primeira geração da minha família que nasceu aqui, né? Primeiro também agradecer aos meus pais, é uma oportunidade que eu acho assim, muito do que eu sei não foi aprendido na faculdade, foi porque eu tive um pai que teve uma cultura de finanças, que me ensinou esse beabá básico, então eu cresci, eu não sei até que ponto eu aprendi na faculdade ou dentro de casa, muita coisa, sabe? Então agradecer meu pai que me deu toda essa formatação desde jovem, com momentos difíceis, onde ele falou, meu filho, garra, cara, a vida não é só fácil. E falar para o jovem, você depende mais de você para alcançar o seu sucesso do que de qualquer outra pessoa. Seja feliz, positivo, e corra atrás, faça acontecer. Você tem que ter proatividade. Eu tenho certeza que o Carlos Rafael, com toda a história que eu participei da vida dele, quanto ele foi proativo de participar nessa época de consumidor, entrevista e foi para frente. Ele virou referência no assunto, advogado. A gente vira referência por fazer acontecer. E outra, foca, traça o plano e vai. Porque aí você, para virar referência para qualquer pessoa, tu tem que estar lá. E não é no ano que vem mudar. Então, depois de 2, 3, 4 anos, o círculo de amizade vai comunicando, que chega com o amigo do amigo, que chega no amigo do amigo, e você passa a ser referência para a sociedade com uma vida estável. Eu falo para o meu vendedor de consórcio, lá meus representantes, né? Tu quer vender consórcio? O cara que está 6, 7 anos vendendo consórcio, porque o consórcio é um produto, é um papel, né? Hoje não é nem papel, é eletrônico tudo, né? O cara faz o consórcio, paga a primeira parcela e tem um consórcio. Aí eu pergunto, você vai comprar o consórcio de um cara que virou vendedor ontem e que vendia boné ano passado, que vendia gaiola no outro ano, que vendia picolé, ou do cara que está há 6, 7 anos, ele chega para te atender com um carro, ele fala, não, há 3 anos atrás você já me atendeu, na época eu não quis fazer. Aí você chama, vem o mesmo cara. 3 anos depois você fala, pô, esse cara é estável. Esse cara não é bandido, porque senão ele já não estaria fazendo isso. Então você vira referência. E isso é muito importante, as pessoas não estão dando mais, os jovens principalmente, o mesmo valor. Tá? Ficam testando. Ok, mas tem uma hora que tem que dar foco, plano. É isso.
Obrigado. Muito bom, obrigado aí, então, Daniel Pucca com a gente. Obrigado pelo convite, meu amigo. Foi um prazer, um privilégio. Prazer foi um meu. Aprendizado. Confesso que Verdadeira aula, né? eu sou um curioso também, mas para mim foi uma aula. Eu já vou ter que até pagar essa mentoria para você. E você que gostou aqui do Talk Show, já curte, compartilha e não esquece de ativar o sininho. Exato. Se inscrever no nosso canal. Se inscrever né? no nosso canal para acompanhar mais entrevistas como do Daniel Pucca. Foi um prazer poder recebê-lo aqui hoje e a oportunidade de ter vocês acompanhando o nosso cast de hoje. É isso, galera. Então não se esqueça. Até o nosso próximo cast, hein? Valeu! Um abraço.